Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho, estudar, conhecer sobre o rei Salomão, onde os seus ensinamentos, as suas lições constam no livro de Provérbios. Para quem não está familiarizado com a narrativa cristã, vale uma lembrança que Salomão nasceu em 1974 a.C. E ele foi coroado rei de Israel aos 12 anos de idade. Olha como ele foi precoce. E diante de Deus, ele podia pedir qualquer coisa. E ele pediu sabedoria para conseguir liderar o seu povo, para ter uma governança sábia. E Deus lhe disse: mas você não precisa de riquezas, honras, vitórias sobre os teus inimigos. E ele se manteve firme e disse: não, eu preciso de sabedoria. Deus ficou surpreso, muito feliz e tinha certeza que ele seria um grande rei. Então, esse modelo, esse ensinamento que ele nos traz, observem bem. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta que regem de uma forma invisível todos os aspectos da vida. O livro, portanto, recorda as leis compreendidas como estratégias de vida e defende que, a despeito dos séculos vencidos, elas ainda não são capazes de transformações profundas e podem nos levar à conquista de sonhos que pareciam impossíveis, mas não são. Vamos descobrir um pouquinho mais a fundo algumas questões que Salomão nos traz. É um breve panorama, tá, do conteúdo distribuído ao longo de 150 páginas, né? Então, é realmente um resumo. E aí nós vamos começar pela diligência. Olha só, diligência foi uma das estratégias mais importantes usadas pelo rei Salomão. Por quê? Por que será essa palavra diligência? Essa palavra, ela é forjada à luz das ideias dos livros dos provérbios. Ela trata-se de uma habilidade adquirida que combina persistência, criatividade, esforço, inteligência, planejamento e execução, tá? De forma honesta e sem atrasos, com competência, eficácia, de modo a alcançar um resultado de alto nível de excelência. Olhem bem, os planos do dirigente levam à vantagem certa, diz Salomão. Sendo essa apenas um dos seus benefícios de quem consegue lapidar seu comportamento, ter controle da situação, experimentar uma situação genuína, ganhar respeito dos poderosos, satisfazer as necessidades, obter sucesso e riqueza são outras consequências de ser diligente. A grande pedra no caminho da diligência é a preguiça, que, segundo Salomão, possui 4 raízes. Olha só, a preguiça, segundo Salomão, possui 4 raízes: o egoísmo, a presunção, a arrogância. Presunção e arrogância a gente pode deixar numa só, tá? Ignorância e irresponsabilidade. Por outro lado, esquivando-se da preguiça, é possível seguir etapas para conquistar a diligência, todas baseadas em citações de Salomão no livro de Provérbios. São espécies de pré-requisitos. Olha bem, vamos analisar esses pré-requisitos e vamos nos colocar neste lugar. Então, acordar para a realidade. Definir as tuas visões. Sim, pois é impossível ser diligente se você não tem uma visão clara onde quer chegar. Criar parcerias eficientes
e perseguir a sabedoria. Existem palavras que ecoam dentro da gente e se a gente permitir, a gente consegue aprender. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Provérbios, tá? Tá lá em Provérbios, escrito por Salomão. Outra palavra que ele carregava muito com ele é esperança. Mais uma vez, tendo as lições dos Antigos Testamentos como inspiração, tá? Ele define a esperança como uma crença bem fundamentada, bem alicerçada, tá? E segura de que uma visão será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de um tempo. Assim, para Salomão, a esperança ela é muito mais tangível e muito mais poderosa do que o desejo. Ela é um elemento tão potente que à medida em que dá um passo em direção ao seu objetivo, mais esperança é produzida para ajudar o seu passo seguinte, o seguinte e o seguinte. Então, a esperança verdadeira se torna o combustível que o mantém seguindo em frente o caminho da realização total de sua visão. Tudo isso a gente vem falando na inteligência sensorial, sobre metas, propósitos, objetivos, registro. E olha Salomão, gente, há quanto tempo atrás? Ele estava muito à frente do seu tempo. Ele ensina que a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como uma árvore de vida, uma árvore frutífera. Daí o valor de assumir e cumprir compromissos, manter essa certa cadência, sabe, diligência na busca por aquilo que se quer. É preciso ter cuidado com o outro, especialmente quando uma decisão interfere na esperança plantada em outra pessoa. Líderes que adiam a esperança de seus funcionários, ao negar uma promoção antes prometida, é apenas um exemplo, tá? Assim como os parceiros que adiam as esperanças num relacionamento, como acontece quando o casamento acordado é constantemente rechaçado, sem grandes explicações. Adiamentos desses tipos criam constantes ciclos de rancores, machucam corações. Se o seu coração ficou doente diante de uma esperança adiada, você precisa fazer tudo ao seu alcance para curá-lo, porque só depende de você. Ninguém vai conseguir fazer isso para você. Então, reforçando que uma visão clara e precisa dos teus sonhos trará um nível de satisfação para a tua vida. Então tenha claro quais são os teus sonhos, teus objetivos, teus propósitos. Registra. Faça as sinapses neuronais no registro. Tudo vai acontecer. Olha outro ensinamento de Salomão. Comunicação. A importância de saber comunicar com eficiência, persuasão e outro tópico que ele destaca também é que se uma comunicação ela não for clara, ela não é entendida. E muitas vezes o óbvio, ele precisa ser dito. Um coração sábio torna a sua boca sensata e os seus lábios ferramentas de persuasão. Uma persuasão no bom sentido. Persuasão é eu saber levar alguém por tudo que eu falo. Por isso, eu vou levar ela para o caminho do bem, para o caminho da luz. Então, a comunicação eficaz, ela é uma chave imprescindível para o êxito profissional e familiar. Ela envolve aspectos distintos como palavras, tom de voz, gestos, expressões faciais, expressões corporais, humor, tempo, além de elementos que
que perpassam essa questão verbal, que elas transmitem o que a gente quer dizer. Eu posso simplesmente projetar, como tem um dos nossos vídeos que a gente fala sobre a projeção. Então a comunicação ela é extremamente importante. E ao destacar outra frase, observem bem. A resposta branda aplaca a ira. A palavra ferina atiça a cólera. Lembram da cólera? Aquela doença horrível. Não é o que a gente quer, né? Então, as palavras deixam marcas. A gente sempre precisa pensar muito antes de falar. Ele também ressalta sobre a questão emocional e sensorial, observem bem. Ele faz a diferença na hora de você se comunicar. Se você está se comunicando usando a raiva, atacando mesmo, sabe? E está intensificando danos, deixando marcas negativas, mas podemos dar um banho de água fria na nossa raiva, se de fato quisermos, ou na raiva da outra pessoa. Como a gente pode dar esse banho de água fria se aquela pessoa está cheia de raiva? Ou se eu mesmo estou cheia de raiva? Eu simplesmente posso utilizar palavras gentis, com um tom brando, aonde eu vou me acalmar e vou tentar acalmar o outro, e de uma forma muito delicada. Entre essas muitas lições de Salomão, ele traz também reconhecer o impacto de certas palavras. O impacto de certas palavras na vida de outras pessoas é urgente. E é você que escolhe sobre qual caminho deseja que a sua comunicação siga. Se vai apaziguar ou vai atiçar. Lembrem-se, a comunicação, a fala é um dos nossos principais sentidos. E é o que a gente tem trabalhado quase que diariamente. Então, prestem atenção na sua fala, naquilo que você está profetizando. Ele traz uma frase muito interessante. Aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. Então, os sábios utilizam comunicação para trazer cura e saúde a todas as pessoas. Elogios, palavras afetuosas, incentivo, compreensão, dizer você é capaz, vamos lá. As tuas palavras podem servir como um combustível. Você consegue penetrar na mente de alguém, de uma pessoa, e até curá-la, dependendo da tua intensidade, da tua projeção. E isso é inteligência sensorial. É você conseguir, com a tua fala, com as tuas expressões, afetar o outro e também ser afetado. Eu vou contar uma história muito rápida para vocês, mas eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Porque é uma história muito marcante e toca lá no fundo do coração. Uma vez, um menino era muito travesso, muito peralta. E aí, ele não só fazia travessuras e acabava se machucando, como ele machucava pessoas. Ele machucava os irmãos dele, os primos deles, os primos dele, os colegas da escola, com palavras duras. O pai, a mãe. Ele não pensava quando ele falava. E ele causava muita dor. Ninguém mais queria brincar com ele, ninguém mais queria ficar perto. E aí o pai falou assim para ele: filho, cada palavra ruim, cada palavra que você machucar alguém, eu vou pegar um prego e vou pregar nessa madeira. E aí, cada vez que eu pregar um prego nessa madeira, vai ser um dia que você vai deixar de brincar. E aí, o pai foi cumprindo ali a palavra dele. De repente, ele já estava cansado de não brincar mais. Mas ele estava parado lá no quintal da casa. E aí, ele olhou aquela madeira e viu a quantidade de pregos que tinham nela. E aí, ele se deu conta de que ele estava sendo horrível.
As suas atitudes eram péssimas. E aí ele foi realmente pro pai de coração e disse: pai, eu não quero mais aquela madeira cheia de prego. E aí o pai conversou com ele sobre como ele deveria mudar, né? O que ele deveria levar para as pessoas e ser quisto novamente por todos. Aí o pai fez um acordo com ele, então tá. A cada pessoa que você fizer feliz, que você pedir perdão e de fato mudar o teu comportamento, eu vou tirar um prego. E o menino ficou muito feliz. E daí eu vou poder brincar de novo, pai? O pai disse sim, mas quando eu disser, não vai ser quando eu tirar um prego ou dois. E aos poucos ele foi ajudando o pai, ajudando a mãe, foi pedindo perdão, foi buscando de novo criar vínculo com os irmãos, com os primos. Na escola era só elogio e o pai tava com o coração fervilhando de alegria, mas ele nem demonstrava tanto porque ele tinha medo, né? E o pai foi tirando aquele prego, foi tirando. Daqui a pouco eles tiraram todos os pregos. E o menino ficou muito feliz. E ele disse: pai, não tem prego nenhum. E o pai abraçou ele, elogiou, foi um abraço muito acalentador. E ele pegou o filho no colo e levou lá naquela madeira e disse: filho, não tem mais nenhum prego, mas existem marcas. Por isso, tudo que você falar, tudo que você fizer, você tem que pensar, você tem que ter sabedoria. Porque você deixará marcas em todas as pessoas. Então, por mais que a gente peça perdão, por mais que a gente tente se reconciliar, criar um vínculo, a gente acaba deixando marcas. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente faz. E buscar sempre pedir para Deus sabedoria. Porque se a gente tem sabedoria, tudo vem de uma forma que a gente nem percebe, porque Deus está atuando na nossa vida, certo? Então tá, hoje a gente ficou com os ensinamentos de Salomão. Se você gosta desse tema que eu tenho trazido, todos os temas que eu trago, eles conversam com a inteligência sensorial, tá? Que é o nosso tema principal. Você, então, deixe seu like. Dá uma vergonha de pedir, né? Mas tem que deixar para que o YouTube possa levar esse assunto para mais pessoas, perceba que é relevante e que vocês estão gostando. Vocês podem deixar nos comentários algum assunto que queiram que eu traga, que seja relacionado a este nosso tema. Então, deixe seu like, compartilha, ativa o sininho, porque daí quando o sininho tá acionado, vocês recebem mais vídeos. Eu posto e vocês já são avisados. Ó, tem vídeo novo, tá? Obrigada, um excelente dia para vocês. Beijo, beijo. Fiquem bem.